honra estar ao lado de Caio Ribeiro e também de Marcelo Raed. Como é uma honra sempre bater um papo com Rogério Correia, Henrique Fernandes e Paulo Nunes, um pouco menos, na verdade. Grande abraço a todos, bem-vindo, meus amigos. O Cruzeiro venceu a primeira, hein, Rogerão? Um bom jogo de futebol, mas melhor para a torcida do Cruzeiro, porque o Grêmio jogou pouquinho, vamos falar a verdade, hein? Boa noite. E a torcida tá fazendo barulho até agora. Boa noite pra você, Felipe, pro Caio, pro Raed, todo mundo que nos acompanha. Tô aqui com os meus extremos desequilibrantes, né? Pontinhas rápidas aqui, ó. Henrique, Paulo Nunes, o Diabo Nevado, né? Nevado agora, né? Agora, que festa que fez o torcedor do Cruzeiro. Essa festa representa muita coisa. O torcedor do Cruzeiro estava curioso para saber se o time era competitivo na volta à Série A. Esse jogo provou isso, Paulo? Boa noite a todos aí da mesa, Felipe, Caio, Raed. Provou e me chamou a atenção essa simbiose do torcedor, né, do Cruzeiro com o seu time, a entrega do time para com a torcida também. Isso é importante a gente salientar. O Cruzeiro desde o começo, né? O Grêmio começou um pouquinho melhor, mas foi 10, 15 minutos no máximo. O Cruzeiro tomou conta do jogo, começou a jogar dentro do campo do Grêmio, sem dar chances ao Grêmio de reação. Isso me chamou a atenção. O Grêmio não reagiu, a gente está vendo os melhores momentos. O Grêmio começou um pouquinho melhor, mas o Cruzeiro foi tomando conta do jogo, né? E junto com o torcedor, que você chamou a atenção muito bem, o time, né, teve coragem, né, começou a jogar mais dentro do campo do Grêmio, e especialmente dois jogadores me chamaram muita atenção desde o começo do jogo: Matheus Vital e o Bruno Rodrigues. O que está jogando o Bruno Rodrigues é de chamar a atenção. Foi o autor do gol. O Cruzeiro finalizou, Felipe, 21 vezes no jogo, 21 vezes contra 11 do Grêmio. O Bruno Rodrigues já apareceu com destaque no primeiro tempo e depois no segundo vai fazer o gol da vitória. E o Cruzeiro se preocupou bastante com o Soares. Ele estava marcado, vigiado o tempo todo, né, Henrique? E tem que ser assim, um abraço pessoal da mesa, tem que ser assim, qualquer time que for enfrentar o Grêmio no campeonato vai ter que ter uma atenção especial sobre esse jogador. O Grêmio muito desfalcado hoje, é verdade, são 12 jogadores ausentes nesse momento, o Renato tendo que arrumar soluções, mas um Cruzeiro que mostrou o que já tinha mostrado contra o Corinthians: competitividade. O Cruzeiro não vai deixar a bola à toa sobrando no meio, vai se manter organizado. E hoje, diferentemente do jogo em São Paulo, conseguiu ser produtivo também, né? O Henrique, temos que falar do Gabriel Grando, a situação inusitada dele ser escalado. Isso. Porque o Renato, de certa forma, achou que o Adriel, o goleiro titular, quebrou a confiança, passando ali algumas informações táticas desnecessárias em entrevistas. Só para explicar, uma entrevista que ele concedeu essa semana, que ainda não foi ao ar, uma entrevista a um blog, um canal, e não tinha autorização do Grêmio para dar essa entrevista, e na entrevista ele cita algumas questões táticas, principalmente marcação de bola parada, como ele se posiciona, como ele se movimenta. E aí o Renato entendeu que era o momento de trocar, uma certa indisciplina da parte dele, por isso ele ficou no banco hoje, mas o Gabriel Grando substituiu muito bem. Fez defesas extremamente importantes no jogo hoje. O gol a gente vai ver. Foi um gol que o Gabriel não tinha muito o que fazer, até pelo erro na finalização do Bruno, né? O Bruno não bate em cheio na bola, então ela perde força e ganha altura. Encobre o goleiro do Grêmio. Mas a gente observa muito claramente, né, Paulo, no primeiro e no segundo tempo, o Cruzeiro muito mais perto do gol, o Cruzeiro muito mais interessado, né? E a gente tá vendo o lance do gol. E o curioso é que o Bruno Rodrigues está desmarcado na cobrança de escanteio, né? E fazendo um grande jogo, né, Rogério? Isso que me chamou a atenção. Ele estava aproveitando todas as situações e tá sozinho dentro da área, né? Então essa é a dificuldade do Grêmio também. O Henrique falou em relação à equipe do Grêmio, me chama a atenção, né, a falta de intensidade no jogo de hoje, né? Essa transição ofensiva muito lenta. O Grêmio não tem jogadores com características de velocidade. Então é um time que joga muito de aproximação, troca de passes. E quando isso não encaixa, e hoje o Cruzeiro fez muito bem essa marcação por dentro, o Grêmio não tem saídas pro lado, né? E aí depois que o Cruzeiro faz 1-0, o Grêmio começa a ganhar um pouquinho mais de campo, chegar. O Cruzeiro, apesar do Pepa pedir pro time continuar marcando mais em cima, essa chance foi a mais clara do Grêmio, uma bola do Cristaldo que em cima da linha pega pelo Rafael. Se ele pega em cheio na bola, talvez o Grêmio empatasse, sempre passando pelo Soares, né? Muito perigoso. Mas o Grêmio termina o jogo pressionando muito, porque o Cruzeiro, apesar do Pepa pedir pro time continuar em cima, é até natural. Você vai achar um pouquinho as linhas, você sabe que o adversário tem jogadores perigosos. E aí no fim do jogo termina o Grêmio em cima, até depois da expulsão do Lucas Oliveira isso se acentua. Mas o Cruzeiro também com muita maturidade para sustentar o resultado, né? Essa vitória do Cruzeiro, pessoal, teve a cara que a gente imaginava quando o Cruzeiro se montou para essa Série A. Se o Cruzeiro ganhar na Série A vai ser com sofrimento, com entrega, com doação. A gente vai ver jogador com câimbra, como a gente viu o William. A gente vai ver o Gilberto não conseguindo fazer boas jogadas na frente, mas voltando e ajudando defensivamente. Acho que o Cruzeiro hoje mereceu pelo espírito e pela capacidade, né, de construir 1-0 e assim conseguir bater o seu primeiro adversário esse ano. Cruzeiro teve o Oliveira expulso já nos acréscimos, no finalzinho do jogo.
Agora o Cruzeiro pega o Náutico, ganha força para esse jogo contra o Náutico na terça-feira aqui no Independência pela Copa do Brasil. O Cruzeiro perdeu o primeiro jogo lá em Pernambuco por 1-0. E o Grêmio enfrenta o ABC pela Copa do Brasil, vai ser na quinta-feira. O Grêmio já venceu o primeiro jogo, agora tem o segundo. Mas foi apenas a segunda derrota do Grêmio na temporada. Isso é importante ressaltar. E também, Felipe, o fato de termos aqui no mesmo ambiente o Ronaldo Fenômeno, o Luizito, Renato Portaluppi. Foi uma noite de protagonistas aqui no Independência. E o Paulo Nunes, né? Não dei moral pra ele na abertura, você esqueceu do Paulo Nunes. É, claro. Agora deixa eu falar uma coisa pra vocês aqui. Sabe que quando eu tava assistindo o jogo aqui, me passou pela cabeça a impressão que eu tive ao ver os times em campo hoje. Parecia um jogo de Libertadores em um estádio argentino, sendo o Cruzeiro um time argentino, porque o Cruzeiro lutou por cada metro quadrado do campo, brigou demais, chegava em todas as bolas, a torcida ia junto, né? Nas divididas comemorava, e acho que é um espírito que o Cruzeiro precisa levar nesse campeonato, né? A última vitória do Cruzeiro numa Série A foi dia 31 de outubro de 2019. Porque o time na reta final da Série A perde muitos jogos, empata muito. Um jogo contra o Botafogo no Newton Santos, um 2-0. Ainda era o Abel Braga o treinador. Então acho que o torcedor estava ansioso muito por isso, né? Segundo tempo jogou junto, foi impressionante. O Paulo Nunes jogou no Grêmio com sucesso, né? A gente tem que sempre citar. E viveu um pouco dessa rivalidade muito, Cruzeiro e Grêmio, 90, né? Jogos enormes, né? E no jogo de hoje o Felipe citou, né, a força de marcação do Cruzeiro, mas a organização, né? O Cruzeiro já vem melhorando de desempenho, né? Vem crescendo, né, dentro das partidas. Faltava o que teve hoje, né? Organização ofensiva, né, com grandes jogadas na frente, né? O Pepa reclamou muito, né? Tomada de decisão. Hoje os jogadores fizeram as tomadas de decisões corretas. Primeira vitória do Pepa comandando a equipe do Cruzeiro num jogo oficial. Ele já tinha vencido um amistoso. Encontro no final do jogo aí do Pepa com o Renato. A bem da verdade, o Renato não está podendo escalar o melhor Grêmio, né? Os nomes de peso que ele tem no departamento médico, né? Eram 12 e aí, desfalques, né? Aquela ligação dos jogadores com a torcida. Lindo. Isso aí foi fundamental no ano passado, quando o Cruzeiro conseguiu acesso à Série A. Especial hoje, porque por incrível que pareça, o Cruzeiro vem do estadual, que ele chegou à semifinal, ele não tinha vencido em casa ainda nessa temporada. O Cruzeiro de Pesolano de 2023 não é a altura do Cruzeiro que ele montou em 2022. O Pepa já traz um time mais organizado. Não por acaso vem essa primeira vitória. Acho que é um time que vai dar trabalho para quem vier jogar aqui em Belo Horizonte. E era isso que o torcedor esperava. O torcedor teve a amostragem em 2 jogos contra o Corinthians. Eu também vi isso, apesar de não ver um time tão criativo, de que o Cruzeiro vai vender caro esse campeonato. Vai tentar pontuar em toda a rodada. E isso já é um alento e anima o Ronaldo, né? Que quer ver o time se manter na Série A. Esse é o objetivo para esse ano. Bom, é isso. Quem que a gente vai ouvir agora, gente? É o Renato, o técnico da equipe do Grêmio. Então, o Renato Portaluppi está explicando o resultado aqui no Estádio Independência. Vamos ouvir? Obrigado aqui, Henrique, Paulo, amigos. Portaluppi falando. Portaluppi bravo com o Adriel e com o empresário do Adriel, né? Fui caçar as informações aqui, não sei se é a esta pessoa que o Renato está se referindo, mas o empresário hoje do Adriel é o Pablo Bueno. E também é agente do Ferreirinha e do TT, né? Que hoje está jogando no Leicester, lá da Inglaterra. É um recado duro, né? E para quem pensava que era só por causa da entrevista, o Adriel deu uma entrevista que não havia sido permitida pela diretoria do Grêmio. Essa entrevista sequer foi ao ar ainda, mas nela ele deu detalhes de como é a marcação do Grêmio, na bola parada e tudo mais. E o motivo, num primeiro momento, o motivo alegado pela diretoria para a saída do Adriel era esse. Mas já vê que é um problema mais longo, ele já tomou 3 ou 4 multas aí, segundo o Renato. Recorrente. E recorrente. Precisa tomar atento o jogador também para não se prejudicar na carreira por causa disso, né, Caio? E conhecendo o Renato, dificilmente, até pela relação que ele tem com os atletas, por ele ter sido o jogador que foi, dificilmente ele tomaria uma atitude dura como ele tomou, de tirar um dos melhores jogadores do time, porque o Adriel jogou muito na estreia contra o Santos, se não tivesse alguma coisa. Eu não vou entrar nesse mérito porque eu não tenho todas as informações. Eu não conheço o empresário, não conheço o Adriel, mas você sempre tem que tomar um pouquinho de cuidado. Primeiro em preservar os direitos do clube, né? E o clube tem que se defender quanto a algumas investidas e provavelmente a renovação, aumento de salário. Mas o jogador, ele tem que ser dono do seu próprio nariz. Ele tem que tomar a atitude que ele achar mais conveniente, ouvindo as pessoas certas antes de pensar de cabeça quente. E normalmente de acordo com o clube.
Volto a dizer, não estou fazendo nenhum juízo de valor aqui, porque não conheço o empresário e todos nós somos surpreendidos com essa informação e com a ausência do Adriel. Mas que sirva de puxão de orelha para que ele tome o melhor rumo da carreira dele. Agora, falando um pouquinho sobre o campo e a bola no jogo de hoje, né? A bola do Grêmio, eu até discordo do Renato ali no começo da entrevista, ele dizendo que gostou do time, que criou oportunidades e faltou fazer o gol. Olha, o Grêmio só foi criar oportunidades no final do jogo, né? Porque ao longo da partida o Cruzeiro mandou quase que totalmente. O Grêmio sem velocidade foi pressionado quase que o jogo todo pelo Cruzeiro e criou muito pouco, né, Red? Ou você concorda com o Renato que só faltou um pouco mais de pontaria para um resultado melhor? Não, o Cruzeiro conseguiu, a partir dos 10, 15 minutos do primeiro tempo, com a intensidade e o plano de jogo do Pepa, ele conseguiu ser soberano na partida até fazer o primeiro gol. Depois que fez o primeiro gol, baixou um pouco as linhas e aí o Grêmio teve um pouco mais de oportunidades ofensivas. Agora, o Pepa, ele foi apresentado pelo Cruzeiro no dia 24 de março. Nós estamos no dia 22 de abril, menos de um mês, e é um time que já tem a cara do treinador. Você vê setores do campo pressionando a bola o tempo inteiro. O Grêmio teve muita dificuldade na saída de bola com o Cruzeiro. Então é um time dinâmico que consegue botar intensidade de jogo e conseguiu o primeiro resultado positivo do Campeonato Brasileiro. Vale lembrar os desfalques do Grêmio, que são desfalques sensíveis, né? Jeromel, Reinaldo, Carbadio, Vidiaçante, o Fábio, lateral, o PP, vinha jogando muito bem, né, essa temporada, o Ferreirinha, são muitos os desfalques. E o Renato deixou muito claro ali na entrevista que quer jogadores de velocidade. O problema é que a janela fechou. Então, uma nova oportunidade só na janela do meio do ano. Até lá vai ter que se virar com o que tem. O Grêmio tem ótimos jogadores de controle de bola, mas num jogo como hoje, né, em que foi pressionado, teve muita dificuldade na questão da velocidade, da profundidade, né, cara? Senão você vira um time mais previsível, né? O Paulo Nunes chamou atenção na transmissão, a gente conversava um pouquinho, né, Raid? Fora do ar, você tem o Ferreira, e o Ferreira tem um histórico de lesões. Sim. Você não pode depender de um jogador, por melhor que ele seja, eu acho o Ferreira muito bom jogador, você tem que ter um plano B, você tem que ter uma alternativa. Você tem o Zinho, que é muito jovem ainda, que está ganhando maturidade, está ganhando oportunidade, mas faltou a esse elenco do Grêmio um jogador de características de velocidade para atacar espaço, para você sair em transição, para você dar profundidade para a equipe. Eu acho que o que o Renato está se lamentando, principalmente é aquela bola do Cristaldo. Sim. No 0-0, que ele chega de frente e ele acaba chutando mascado. Né? Se sai 1-0, muda completamente a característica do jogo. Mas eu acho que o Red tocou num ponto, e eu fiz o jogo contra o Corinthians e assisti o jogo contra o Náutico pela Copa do Brasil. São 3 jogos do Cruzeiro onde ele apresenta um padrão de jogo bem interessante, um time muito organizado e que machucava pouco o adversário. Então, contra o Náutico, criou muita oportunidade de gol e não pôs a bola para dentro. Contra o Corinthians, teve o controle do jogo, mas não conseguiu transformar esse domínio em oportunidades de gol. Hoje, eu acho que talvez tenha sido uma das melhores partidas do Cruzeiro, porque ele pegou um adversário gigante e conseguiu ser superior na grande parte do jogo. Na questão do Grêmio ainda, né? Acho que a ideia do Renato com a escalação que ele colocou, porque ele só tinha um volante hoje, né? Volante, só o Lucas Silva hoje no time. Nas demais posições, veja, só jogadores de boa qualidade técnica, né? Natan, o Cristaldo, Bitelo, Vina e o Soares na frente. Acabou que ele não conseguiu ter a bola e o Soares ficou muito isolado na frente, né? Brigando, mas só tendo um pouco mais de companhia no finalzinho do jogo, né? E quando você eleva o nível do campeonato, né? A gente está falando de um campeonato brasileiro onde a exigência é maior do que o campeonato gaúcho. Joguei no Grêmio, disputei campeonato gaúcho, sei que não é fácil, mas é diferente. E quando você pega um Grêmio que chama atenção, que é campeão, que tem um Soares, você passa a estudar o adversário. Você neutraliza os pontos fortes. O que o Cruzeiro fez? Marcou bem por dentro e deixou os lados do campo. E com a ausência do Reinaldo e do Ferreira, principalmente, ninguém usava aquele setor. O Soares fazia esse tipo de movimentação, mas ele precisa de alguém do lado dele. Então ficou mais difícil para ele jogar. Outro detalhe sobre o Cruzeiro, a pressão que o Cruzeiro fez no Grêmio até conseguir o gol. Sabe qual era o placar de finalizações até o Cruzeiro conseguir o gol no segundo tempo? 8-0. No segundo tempo, o Cruzeiro já tinha finalizado 8 vezes ao gol do Grêmio. O Grêmio nenhuma ao gol do Cruzeiro
quando saiu o gol do time mineiro para vencer o jogo, Raed. E chama atenção a entrevista do Renato, óbvio que ele tenta tirar o ônus da sua própria equipe, né? Tirar o ônus da derrota e reverter essa situação. O Renato é mestre em fazer isso, mas é um nítido, o gol do Cruzeiro pode ter sido um chute que saiu errado, mas é nítido um posicionamento do Cruzeiro para explorar uma deficiência da bola parada do Grêmio. O Grêmio ele faz uma marcação individual na bola parada. Eu tenho até aqui uma análise tática para tentar ilustrar isso para o telespectador. Bota aí, Raed. Manda ver. Já foi pro telão? Já vai. Tá no telão. Vamos lá, gente. Na hora da cobrança do escanteio, eu chamo a atenção e o destaque. Eu vou aproximar aqui, depois vou tirar a aproximação, tá? São 5 jogadores do Cruzeiro sendo marcados individualmente por 5 jogadores do Grêmio. Vou desaproximar aqui para poder ilustrar aqui para vocês. 1, 2, 3, 4, 5. Chama atenção e detalhe também para o Lucas Silva. O Lucas Silva, no início da jogada, teoricamente ele tinha que acompanhar o Bruno, já que a marcação é individual. O Cruzeiro, o Grêmio, ele faz 2 jogadores na primeira trave para evitar que a bola entre ali, para evitar uma cobrança na primeira trave, e o resto da marcação é toda individual. O Lucas Silva, posicionado um pouco mais para dentro, esquece do Bruno, e o resultado da cobrança do escanteio é esse. A bola viaja, o Lucas Silva está orientado de forma errada, olhando para a bola, não olhando para o seu marcador, e acaba que sai o gol da vitória do Cruzeiro. É isso, estava dando uma olhadinha aqui na hashtag troca de passes. O Gil diz o seguinte: um contrato de produtividade igual ao do Valdívia teve no Palmeiras não seria a melhor situação? Essa situação de empresários diversos prejudica muito o futebol, pois cada um quer uma fatia. Não é que jogador novo é mais difícil de fazer contrato de produtividade, porque você tem que também proteger o clube, né, cara? Porque se o jogador se destaca, ele acaba tendo a oportunidade de sair muito facilmente do clube por pouco dinheiro, né? Tem que pôr algumas travas no contrato. Acho que é importante a gente citar o seguinte: como em qualquer profissão, tem empresários que prejudicam e tem empresários que agregam muito valor à carreira de um atleta. Principalmente quando há essa sintonia do empresário, do jogador e do clube. O clube não pode ser lesado de nenhuma maneira, mas o jogador também tem que defender os seus interesses. O Júnior Oliveira diz: a chave do Cruzeiro hoje foi a transmissão em 4K. Eles sabiam que a imagem estaria melhor e teriam que jogar bonito. Se transmitirem assim, para sempre, o Cabuloso volta a ser campeão. Amém. Valeu, Júnior Oliveira. Vamos falar sobre o São Paulo, porque o São Paulo também venceu hoje, estreia lá em Belo Horizonte. Pepa, técnico do Cruzeiro, falou sobre essa vitória do Cruzeiro, a primeira no Campeonato Brasileiro, vitória importantíssima, 1-0 sobre o Grêmio. Vamos ouvir o português técnico do Cruzeiro. As primeiras palavras é para a torcida. Isto não é estar aqui a puxar o saco, é verdade, é arrepiante. Desde que saímos da Toca até aqui ao Independência, sentimos um apoio no percurso, no caminho, aqui à chegada, no aquecimento e o jogo todo. Agora cabe-nos a nós também puxar pela torcida. Não vale a pena estarmos a fazer aqui um bicho de 7 cabeças deste estádio. Eu disse aos jogadores: nós se tivéssemos que jogar, seja onde for, nós vamos ter sempre a torcida connosco e temos que ser nós a puxar por eles, porque fizemos um grande jogo. Já mereciam. A minha felicidade vai toda para os jogadores, que eles já mereciam há muito tempo uma vitória destas, e não foi uma vitória que caiu do céu, foi uma vitória com muita qualidade. Tivemos tudo, tivemos sofrimento no fim. Eu percebo esse sofrimento, agarramos-nos um bocado à vantagem e acabamos por permitir que o Grêmio conseguisse a partir daí ter mais bola. Aí faltou-nos manter o que estávamos a ter até então. Tivemos 20 remates, salvo erro, muito volume ofensivo, muitas oportunidades. O Gabriel, para mim, foi um dos melhores em campo, o goleiro do Grêmio. Portanto, foi um jogo, teve tudo, teve muita intensidade da nossa... Portanto, foi um jogo, teve tudo, teve muita intensidade da nossa parte, teve qualidade no último terço e mais uma vez, acabo como comecei. A torcida foi impressionante. A primeira vez que senti isto, é arrepiante. Agora, cabe-nos a nós... Ok, nós não vamos ganhar sempre, mas temos de ter sempre esta atitude dentro de campo, sempre, porque
Se nós tivermos sempre esta atitude, eu acredito cegamente que vamos ter sempre apoio do primeiro ao último minuto. As outras questões... O Nicão. Aí são opções. Eu sei que é muito fácil dizer que são opções só por dizer que são opções, mas é mesmo. O plantel, a confiança é total em todos. Quem entrou com energia. O próprio Wallace depois teve que ir para a defesa de direito. Ou seja, entrou tudo com o espírito e com o intuito de ajudar a equipa. E o Nicão tem experiência, tem critério no último terço e também nos ajudou muito, como alguns que não jogaram hoje também estão prontos para ajudar no futuro próximo. Pepa, após a derrota para o Corinthians, você disse para observar também as coisas boas que o Cruzeiro fez naquele jogo. O Cruzeiro teve muita posse de bola, o Cruzeiro se impôs, mas você questionou a questão desse último terço de campo, da pouca criatividade do Cruzeiro naquele jogo, e hoje a gente viu uma coisa totalmente diferente. A gente viu um Cruzeiro mais agressivo, o Cruzeiro chegando, inclusive, o goleiro do Grêmio se destacou muito. Queria que você falasse a respeito disso, se é esse o ponto que você quer, se é assim que você quer o Cruzeiro jogando aí nas demais competições. Lembrando que o Cruzeiro, na próxima terça-feira, precisa fazer uma diferença de gols contra o Náutico para avançar na Copa do Brasil. Precisamos e aqui já terminou. Festejamos ali no vestiário, mas já terminou. O foco é já no jogo de terça-feira. É um jogo mata-mata. O jogo está a meio, estamos a perder, mas temos muitas ambições na Copa e o nosso foco vai já todo para o Náutico. Em relação a essa questão, eu não diria que seja só confiança. Eu falei na altura sobre o processo e as coisas hoje aconteceram outra vez. É uma questão de... eu acho que tivemos muito respeito pelo Corinthians, principalmente na primeira parte. E na segunda, quando estávamos melhor no jogo, sofremos o gol. Portanto, é não baixar disto. É perceber que cada jogo, todas as equipas, e vocês sabem isso melhor do que eu, é uma das séries A do Brasileirão mais competitivo. Está tudo aqui, tudo. E vai ser muito disto. É jogos intensos, jogos com muita qualidade. O Grêmio tem jogadores com muita qualidade, mas nós fomos superiores. Não pode ficar esta última imagem dos últimos 15 minutos, porque é normal. Nós não queríamos estar mais subidos, queríamos ter controlado o jogo e procurar o segundo golo, mas não conseguimos. Mas é legítimo. Quem está dentro de campo agarrou-se muito ao resultado e depois aí está a torcida, parece que também ajuda, empurra a bola para fora da baliza e o Rafa também teve muito bem. Tiveram todos. O grupo também soube sofrer e é preciso ter uma equipa com muita raça, muita atitude durante os 90 minutos. Pepa, o torcedor do Cruzeiro sempre teve muita preocupação com a construção da jogada, né? Para que a bola chegasse para o ataque, para o time finalizar e fazer os gols. E a gente viu o time construindo muito mais, viu jogadores bem sólidos, principalmente do ponto de vista defensivo. Agora, o time, na sua visão, ainda continua sofrendo muito para poder fazer o gol, para concluir bem a jogada. Qual que é o trabalho para poder fazer, de fato, o time aproveitar melhor as chances que cria? Eu ainda não vi o jogo, mas eu arrisco-me a dizer que nós criamos muitas. O Gabriel foi um dos melhores em campo, portanto, ok, se ganhássemos 2 ou 3-0 já estava tudo bem. Não está tudo bem com a vitória, nem estava tudo bem, nem tudo mal com a derrota no Corinthians. Fomos superiores, tivemos mais volume ofensivo, tivemos mais oportunidades, tivemos muitos canteiros, mais um golo de bola parada, que é sinónimo também de grande trabalho e concentração dos jogadores. Agora, nesse aspecto, penso que estivemos bem. Agora, nós não vamos conseguir fazer golos em todas as oportunidades. Agora, tivemos critério, saímos bem, saímos limpo, chegamos lá com muito volume, com muitos jogadores no último terço e os golos vão surgir com naturalidade. O Gilberto, por exemplo, teve várias oportunidades para fazer golo, o Vital teve, mas trabalhou muito. E isso é o principal. É trabalho. Tudo o resto acredito que aconteça com naturalidade. Tá aí, Pepa, falando sobre essa primeira vitória do Cruzeiro no Campeonato Brasileiro, acho que também foi muito pé no chão, né? Dizendo que nem estava tudo ruim quando perdeu e nem está tudo ótimo depois da vitória. Gostaria de ter uma vantagem um pouco maior para não sofrer no final, mas que também faz parte do amadurecimento do time. E fez um elogio, né, muito logo no começo da entrevista, um elogio à torcida do Cruzeiro, que realmente o ambiente estava espetacular hoje lá na Arena Independência, né, E a torcida jogando junto aumenta a confiança dos jogadores.
a tendência é que a vitória venha com um pouquinho menos de dificuldade. E eu tenho que falar do Bruno também. O Bruno Rodrigues está jogando muita bola. Jogou muito. O São Paulo não deu um chute, hein? Mas não teve uma chance. Não teve oportunidade, né? Não é nem sequência, não teve oportunidade mesmo. Jogou quase. Ele vai para cima, ele tenta o drible, ele finaliza. Tava 4 jogos sem fazer gol. Agora, para um atacante é sempre importante balançar as redes. Muito bom jogador. Seguinte, vamos para um rápido intervalo.